noite, estamos começando para a TV Cidade, o programa Povo na TV. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a política no território nacional e também no território municipal. Estou recebendo o Eli Miranda, aqui de Taubaté, acompanhador da política, observador social há muito tempo do que acontece tanto na política na esfera nacional, estadual e municipal. A gente trocar umas ideias sobre esse momento em que o país vive e expectativa. Daqui a pouco vai começar a correria eleitoral nas eleições municipais de 2016. Eli, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui no Povo na TV, a nossa TV Cidade. O Brasil, antes de mais nada, Eli, o Brasil viveu aí, está vivendo ainda, né, esse processo de impeachment presidencial. E eu tenho dito aqui que, sem exagerar, no máximo, 20%, olha que eu acho que esse número é alto ainda, eu estou sendo generoso hoje, 20% das pessoas que estavam nas ruas, tanto daqueles que queriam impeachment, tanto daqueles que defendiam a presidente Dilma, realmente sabiam por que estavam lá. Não sei se você concorda comigo. Porque no meu conceito, 80% dos dois lados é oba-oba. Sim, eu penso que sim. Acho que dos 50 milhões de votos, né, que foram conferidos à vencedora, mais de 50 milhões, eu penso que realmente esse eleitorado ele ficou meio que assim perplexo com tudo aquilo, né? Agora, também, aliás, permita-me, há uma certa desinformação, sabe? É uma questão cultural, porque a democracia nossa, ela foi resgatada ainda não faz muito tempo. Então, na verdade, isso precisa ser consolidado. E o que acontece? Eu penso que este processo ele é danoso, ele é ruim, porque além do aspecto político, eletivo, tem a questão social das políticas públicas. Educacional também, educacional, né? Não há dúvida nenhuma. Então, isso tudo, econômica. Então, cria uma insegurança não só jurídica, mas pública, de certa forma, onde o povo é que paga esse ônus. Até aproveitando isso, né? A questão educacional. Nós tínhamos antes duas disciplinas importantíssimas da grade curricular, que eram Educação Moral e Cívica e Organização Política e Social, o SPB. Essas disciplinas foram eliminadas, né? E hoje fica difícil na escola o jovem discutir política, entender política, adentrar nesse campo, não é? Acho que sim. Eu acho que naquele momento do regime militar foi meio que propositado, né, essa extração desse conteúdo aí na grade escolar, programático e, de certa forma, pragmático também. Eu acho que isso deveria tornar, né, voltar a ocorrer neste governo democrático, seja desse em transição ou do próximo. Penso que a população, ela, pelo contrário, ela está sendo, os alunos estão meio que impedidos de fazer discussão política. A gente pode ver aí nos movimentos sociais estudantis, a repressão é muito latente. A repressão é muito latente. Então, eu penso que, para mim, que já sou avô, bisavô, mas tenho uma filha de 14, 15 anos, a Mabel, que estuda aqui na nossa escola. Você é avô, bisavô e tem uma filha de 14 anos? Eu sou pai, avô, bisavô e pai de novo. Então, mas é interessante porque é uma questão... Mas é um seguidor ferrenho da Bíblia, né? Intergeracional. Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu sou cristão, sim, aquela política do que o Cristo foi um grande revolucionário. E o Papa Francisco também nos recomenda assim. O Evangelho, ele é revolucionário, ele é libertador. Depende da interpretação, né? Pois é, agora... Tem uns loucos aí que interpreta a bel prazer. Né? Agora, naturalmente, você tem que ter a chamada história contemporânea do homem, né? O homem é o senhor do seu próprio destino, sob o ponto de vista político, né? Independentemente das questões naturais e sobrenaturais, nós vivemos de uma forma pragmática. Numa sociedade capitalista como a nossa, de bem de consumo, o homem vale pelo que ele possui, né? Isso é muito degradante. Então, é uma questão conceitual. O Brasil tem discutido já, pelo menos está aí na pauta já faz algum tempo, a famosa, tão sonhada para alguns, reforma política. O que você acha dessa
da reforma política? É o momento? Acho que isso se encaixa no perfil brasileiro? Bom, aí depende, a reforma tem que ter as reformas todas, né? O Jango já pagou por isso lá no passado. E então nós vemos de 50 para cá, foi quando eu nasci, 49. Você veio do Estado Novo até agora. Então você vem de Getúlio a Dilma, Michel Temer. Então eu penso que é um ciclo. Eu acho que a reforma política, ela precisa ser uma reforma política bem compactada. Ela tem que ter realmente uma constituinte para que se discuta a reforma e cesse ali esses constituintes que se proponham a isto. Como, por exemplo, no âmbito do Mercosul. O sujeito é eleito para fazer aquela tarefa, aquela missão como um encargo, né, social, de forma de cidadania e de forma estadista. Eu penso que a nossa classe política, com raríssimas e raras exceções, ela é muito feudal, ela é muito grupelha, ela é muito de interesses bem localizados e bem delineados. Então isso começa nas câmaras municipais, nós vamos falar em seguida sobre essas questões aqui, nas câmaras municipais, que é onde moram as pessoas na cidade, e daí que é a célula máter da nação, e daí vão depois para outros cargos, outras funções, que vão numa escala de poder. Aí vira o poder pelo poder. Então, na verdade, a Constituição ela acaba sendo desrespeitada, porque todo o poder emana do povo, e em nome dele tem que ser exercido, não é que deva, tem que ser. E a partir daí há uma ruptura, porque há um descompromisso, é assim que eu penso. Então, a reforma política ela tem que ter, na verdade, não limitações, ela tem que ser ampla, mas ela tem que ser bem programática e bem disciplinada. Tem que haver um certo código de princípio, e eu sou a favor de que se o sujeito não cumpre, ele tem que deixar o cargo. Você é a favor do fim da reeleição com mandato de 5 anos? Único? Eu acho assim, 4 anos é pouco. Eu penso que 6 anos seria uma eleição sem reeleição. Mas e se o político no cargo for péssimo? 6 anos é uma tortura. Não, né? Pois é, mas é aí que eu estou dizendo para você. Se o político foi péssimo, compete à Assembleia, à Câmara Municipal ou à Assembleia Legislativa Estadual nos estados ou ao Congresso Nacional fazer essa mudança. Agora, o problema é que às vezes, na maioria das vezes, o titular, o majoritário e o vice, eles comungam dos mesmos ideais. Sim, né? Não é? Isso aí. Porque o negócio é o pau que bate em Chico, né? Então é muito complicado, é o que nós estamos vivendo agora no Brasil. Porque ao falar que, por exemplo, a presidente Dilma, a primeira mulher presidente do país, ela cometeu crime, ela cometeu isso, cometeu aquilo, pedalou, não sei o quê. Pergunto, mas na sequência, nas ausências dela do país, como é que ficou isso? Foi somente no período que ela estava plena? Acho que não. Eu acho que o presidente Michel Temer, é uma pessoa muito experiente, mas na verdade ele é um parlamentarista, né? Ele é mais uma pessoa que tem um trânsito muito grande na questão legislativa, nessa política de mais de alianças, não é? Tanto é que ele veio para o seio dessa conjugação com a Dilma, trazido pelo Lula, para garantir isto, né? No primeiro e no segundo momento, com a morte do Zé Alencar, não é verdade? Naquele primeiro momento foi um empresário com um trabalhador, capital e trabalho e capital. Nessa questão foi uma outra forma, foi uma pessoa que não tinha uma tradição política eletiva, uma técnica, né? E um político, mas um político de aliança, um político congressista. Então eu penso que essa questão agora cria mesmo essa dicotomia. Por quê? Porque se for julgado, por exemplo, a forma de fazer a campanha, está contaminado os dois. Contamina. É como a situação nossa aqui em Taubaté também. Sim, não tenho dúvida. Na verdade, o que existe são apenas mudanças de roupagem, né? Porque a essência, a embalagem pode mudar, mas o conteúdo é o mesmo, né?
Eu penso que sim. Agora, o que nós não podemos, você estar atento muito, Rogério, eu penso assim, olha, isso nada acontece por acaso. Existe uma situação de interesse internacional no país, sempre houve. Sim. Antes pela Amazônia, agora pelo pré-sal, pelo petróleo, pelo nosso mercado de consumo. No mesmo mundo de hoje, né? É um mundo muito globalizado, então, independente. Então a questão da América Latina, ela está sob foco. Não é só o Brasil. A questão da Argentina, a questão da Venezuela. Então passa tudo por aí. Então eu penso que o Brasil, como é um gigante aqui na América Latina, na América do Sul, então o Brasil nós acabamos ficando mais, de certa forma, sendo alvejados. Mas os interesses, eles não são só locais, não. Eles são internacionais e muito grandiosos. Então isso é que o povo não consegue compreender e alcançar. Um dos itens importantes da reforma política, é a proposta de redução dos partidos. E realmente o Brasil é campeão mundial nisso, né? Hoje, até o momento, são 34 partidos. Tem muito partido aqui? Eu acho que a questão dos partidos é uma pluralidade, porque a sociedade ela é plural. Agora, a questão do partido, o partido tem que ser programático, ele tem que ter um programa e ele tem que fazer valer aquilo, que não pode... olha, Rogério, ninguém nasce grande, né? Você tem que iniciar um processo para depois você se consolidar. Caminhar. Caminhar. Eu fui, por exemplo, lá atrás, fui do MDB na época do bipartidarismo. Mas depois disso você tem outras alternativas. Agora, o que não pode é o partido A, B e C não defender a sua carta de princípio, desvirtuar. Então há uma confusão, porque se você tiver um partido, como está tendo essa discussão, por exemplo, nos Estados Unidos agora, você tem de um lado a questão dos republicanos e dos democratas, está bem definida. Nós sabemos bem o que o Donald Trump detém, que ele representa, e a Hillary também, nós sabemos disso, na verdade, até porque ela é esposa, foi secretária de Estado e é esposa de um ex-presidente democrata. O Donald Trump é um homem de negócio, é um homem que trabalha com cassino, trabalha com questões imobiliárias, de interesses de outra natureza. Só coisa boa. Exatamente. Então lá está bem definido o que é o republicano, o que é o democrata. Aqui é híbrido. Aqui todo é PS da social-democracia, o PS democrático Então é natural que tem que haver o partido, mas tem que defender as bandeiras, porque tem muitos candidatos que não sabem o que contempla o estatuto e o programa do seu partido. Tem muitos candidatos que sequer sabem o que é política na sua acepção maior. Mas aí, por exemplo, tem defendido isso. O culpado não é o partido que escolhe aquele sujeito e o coloca nos seus quadros para a disputa de um pleito? O partido é uma figura majestática, abstrata, a direção do partido. Mas ocorre assim, por exemplo, os partidos pequenos têm muita dificuldade. Agora, recentemente, estava conversando com uma liderança aqui que organizou 19 comissões provisórias, e a pior, ele achou que acabou ficando aqui na própria cidade do próprio Taubaté? Taubaté. Então você veja bem como é complicado isso, porque num dado momento eu acho assim, Rogério, você tem que frequentar a escola, você tem que se habilitar. Se você vai ser motorista profissional, você tem que estar preparado. Primeiro tem que ser amador. Então, o que acontece é que eles não deveriam, a legislação eleitoral, você falou da reforma política, a legislação eleitoral, ela deveria prever, não que o camarada seja necessariamente analfabeto ou não, porque o seu analfabeto pode votar, ele pode ser votado. Sim. Esse é um princípio, então, que não pode ser, de certa forma, discriminado e ficar tão ambíguo assim. Mas a questão toda é que tem que ter essas discussões, porque o sujeito vai para o partido, o cidadão, eleitor. Ser eleitor é uma coisa, o voto é obrigatório, mas se ele de repente não quiser, ele não vota, paga a multa e vai para a praia, vai para a serra, vai passear, o que não deve fazer. Mas o nível de abstenção é muito grande. Tivemos nas últimas eleições, agora deve ser maior ainda. E o candidato, de repente, ele se bobear, ele fica faltando o próprio voto dele.
porque ele de repente pode chegar atrasado lá para votar, entendeu? Ou se esquecer até do título, da sessão. Então é um negócio que é meio pouco caro. Mas isso tocou num ponto importante, né? Exato. Pouquíssimos candidatos realmente conhecem a ideologia partidária daquelas que eles estão filiados, que eles deveriam defender, não é verdade? E principalmente as coligações, porque o sujeito ele se arvora de presidente, dono do partido, ou dona, e puxa a corda, e puxa para um lado que interessa a ele, ou a sua reeleição, ou os seus interesses de reduto, da comunidade, do teu bairro, e aí a cidade como um todo, o estado como um todo, a região como um todo, Sim. o país como um todo, paga muito, porque você vê a questão, por exemplo, da divisão nossa regional dos estados. Então, por exemplo, o senador Sarney, o ex-senador que está aí, né, sendo focado, poucas pessoas sabem que ele é do Maranhão, mas ele foi candidato pelo Amapá também, né? E aí já tem um filho, tem a filha, tem um parente, aqui em Guarulhos tem um cidadão assim também. Usam sobrenomes diferentes, às vezes não usam o nome, usam o nome político, isso aconteceu já lá para trás. E confunde o eleitor, porque às vezes não adota nenhum sobrenome daquela família, daquela linhagem, se não interessar. Então isso tudo é muito ruim, porque vira um engodo, isso desinforma o eleitor, isso confunde o eleitorado. E não deveria ser assim, você não pode apresentar uma coisa que você não vai entregar depois. Não pode ser um falso vendedor. E a política não pode ser um negócio assim, balcão. Deixa eu só aproveitar, eu vou chamar o primeiro intervalo. Na sequência nós voltamos para bater um papo também sobre a política municipal, saber a expectativa aí para as eleições desse ano em Taubaté. Nós voltamos em instantes. Interrompemos esse programa bacaninha com notícias urgentes sobre a dengue. Aqui é Helena, repórter extraordinária. Num furo de reportagem, conseguimos localizar um dos muitos mosquitos Aedes aegypti responsáveis pela doença. Calma lá, mina. Ninguém furou ninguém aqui, certo? Não é nada disso. Furo de reportagem é quando a notícia é novinha. Ninguém ouviu falar antes. Ah, firmeza então, tá. Seu Eds, é verdade que você é responsável pela dengue? Pera lá, mina. Ninguém é responsável por coisa nenhuma, certo? A dengue é uma doença causada por um vírus. Mas não é você quem transmite esse vírus? Veja bem, se ele tá colado na minha, eu não tenho nada a ver com isso. A gente só estamos aí numa função de se alimentar de sangue direitinho, colocar nossos ovos, certo? Seu Edis, isso quer dizer que quando você pica as pessoas e chupa o sangue delas, o vírus que está dentro de você vai parar no sangue das pessoas. Pera lá, mina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos aí tentando sobreviver, certo? A gente toma um sangue aí de vez em quando para ter força para botar uns ovos. A gente é maior sério com esse lance de reprodução, sacou? E como você faz para se reproduzir? Ah, a gente bota ovo em tudo quanto é água parada aí. Olha aqui, ó. Mas então não importa se a água é limpa ou suja? Que nada, mina. Pode ser limpa, pode ser suja. Pneu, garrafa, lago, sachachinha, poça de chuva, charco, qualquer cantinho tá valendo, viu? A gente mal larga os ovos no canto, já estamos partindo pros outros. Quer dizer, então, que você não choca seus ovos como uma galinha? Nem dá, né? A gente temos que picar as pessoas por aí, sair voando, legal. Seu Edis, então quer dizer que se não tiver lugar para colocar os seus ovos, você não vai mais picar ninguém? Pô, bem, quer dizer, não, né? Mas pera um pouquinho, você não vai queimar meu filme, né? Sair contando por aí pros outros, aí eu fico meio deslocado. Atenção, atenção, criançada! Vamos tratar de limpar o nosso quintal. Tampe as garrafas, ponha areia no vaso de plantas, vire os recipientes vazios de boca para baixo e cubra qualquer coisa que possa acumular água
de chuva. Vamos expulsar esse mosquito da nossa casa. Pô, aí, mina, nada a ver, essa mulher é a maior maluca. Mas eu acho que eu dancei, hein? Pô, aí, nossa, os manos vão ficar bravos comigo. Pô, eu dei a parada. Ah, sai pra lá, mosquito folgado. Acho que a casa caiu pra mim, meu. Lena, repórter extraordinária para o plantão do Porquê o Quê? Estamos de volta com o programa Povo na TV, hoje batendo um papo sobre política, política nacional, também municipal. Está aqui ao meu lado, Eli Miranda. Eli, tem muita gente, e isso infelizmente é uma verdade, gente até de nível, que não sabe que esse ano tem eleição. Ou se sabe, não sabe para quê. Pois é, então, é uma confusão, porque a discussão é em torno de escândalos de corrupção, é um escândalo abafando o outro, né? Isso vai se espraiando. Então, há discussões também de outra natureza, a questão ambiental, né? Da questão das reformas da CLT, uma série de coisas aí que estão sendo articuladas e que as pessoas não estão atentas. Então, naturalmente, é isso, porque tem muito futebol também, né? Futebol pra muito sabe, futebol, né? Muita praia, novela. Muita festa, muita novela, muita coisa. Então, é uma confusão, um país maluco este, né? Agora, naturalmente, Rogério, essa campanha vai ser muito curta, 45 dias, né? Então, acho que 45 dias, ou que seja um pouco mais, um pouco menos, as pessoas vão ter que se antenarem, né? Mas no segundo tempo disso tudo, as cidades que terão segundo turno, como é o nosso caso aqui, com essa possibilidade, que são poucas cidades no Brasil, as pessoas também às vezes não sabem disso, mas são poucos municípios, além das capitais, que têm o privilégio de ter um eleitorado tão adensado quanto o nosso. Agora, se um eleitorado só adensado não basta, tem que ser politizado, né? Não politicado, politizado, tem que saber, né? Então, o que vai acontecer? É uma eleição de muita responsabilidade, porque é um novo momento que o país passa, onde você vai reiniciar tudo no município, né? Eu penso assim, por quê? Porque a conjuntura nacional, ela criou um impasse, ela criou uma situação que você não sabe, é imprevisível, né? Por quê? Porque se até o final desse ano houver um problema, um impedimento efetivo, né, consumado da presidente Dilma e também do Michel Temer, o que acontece? Até o final do ano dá para fazer uma nova eleição, mas não dá para fazer esse ano, dá para fazer o ano que vem. Só que tem que sofrer emendas constitucionais, você tem que reunir o Congresso, e o Congresso, de certa forma, ele também tem suas vinculações, suas simpatias. Então é muito difícil o jeito que está. Então a eleição municipal se reveste de uma grande importância, E nós mas assusta, por exemplo, as pessoas não terem essa noção que esse ano tem eleição? Isso é preocupante? É preocupante, sim, porque eu arrisco dizer que a abstenção ela vai ser superior e vai quase que dobrar a do ano anterior nos municípios, né? Eu me lembro aqui que nós tivemos aqui mais de 40 mil pessoas que deixaram de votar, que se abstiveram, né? E fora os votos naturalmente brancos e nulos, etc. Tal.
Eu penso que isso poderá ultrapassar aí 70, 80 mil, né? Do eleitorado cativo, do eleitorado total, que ultrapassa 215 mil, não é isso? Então, o que acontece? Eu penso que... Agora, por outro lado, existe uma plede de candidatos, né? Candidatas, né? Pelo que eu estou vendo aí, eu andei acompanhando, até 9 já se programaram como candidato, talvez 10, né? Um outro se proclamou mais recentemente, e que era candidato a vereador né? Pré-candidatura, e agora se lançou como candidato para prefeitura, prefeiturável. Então eu penso que o eleitor ele vai ter a possibilidade da escolha, não é? Ele pode transitar. Então, se por um lado as pessoas estão desatentas, deve tripolarizar isso daí, até porque num segundo turno, se houver um processo de segundo turno, que eu acredito que vai para o segundo turno, ninguém vencerá em primeiro, já da outra vez não ocorreu assim. Então eu penso que dessa vez vai ser uma diferença maior ainda do primeiro para o segundo, ou seja, maior, mais ampla. Eu queria aprofundar essa questão, por exemplo, dos candidatos em Taubaté, mas antes só uma última pergunta para Pois não, encerrar vontade. a questão da reforma política. A reforma política fala no voto facultativo, que é o voto adotado nos principais países do mundo, haja visto os Estados Unidos, que você se referiu, né? E a eleição americana é um sucesso. O pessoal vai com a consciência e vota. Você acha que o voto facultativo seria bom no Brasil? Eu acho que o Brasil, pois é, que estou falando para o senhor. O voto lá atrás, o sujeito dava o pé de sapato e depois o eleitor votava e vinha buscar o outro. E às vezes era negado, porque era colocado sob dúvida. Mas o cara tinha um recibinho do voto, né? Então, hoje, esse processo eletrônico, o sujeito, na verdade, fica mais difícil para ele provar que votou naquele candidato, né? Não há como conferir, não é isso? Ele é bem secreto realmente, né? Ele é eletrônico e tal. Agora, eu acho que nós não poderia ainda, em função desse momento que a gente está vivendo, ter uma eleição do voto facultativo, não. Porque tem que amadurecer a democracia. Para os partidos ideológicos é bom. Ele teve uma eleição no Rio de Janeiro, onde o Gabeira era favoritíssimo. Sim. E o Gabeira, ele perdeu a eleição naquela ocasião devido a um feriado onde mais de 2 milhões de cariocas não votaram. 9 milhões de cariocas não foram votar. Tem essa questão também. Pois é, mas há um momento também que o Brizola, anteriormente, teve um componente delta lá, que ele quase perde a eleição. Se ele não esbraveja, teria uma diluição da votação dele. Eu sei, mas eu estou falando isso pelo seguinte, porque assim, hoje é muito fácil você... A multa eleitoral é irrisória, entendeu? Então, você vê Taubaté tem um número de abstenção que está se mantendo, de 10% a 20%, quer dizer, então de certa forma, essa obrigatoriedade, ela é, entre aspas, que ela existe, entendeu? Olha, Rogério, eu acho assim, para os partidos ideológicos, essa obrigatoriedade, se não houver obrigatoriedade, é bom. Para os partidos fisiológicos, clientelistas, eles é que não permitem isso. Eu tenho certeza que os partidos ideológicos querem que seja assim. Isso causaria, na minha opinião, um conceito novo quando você vai se dirigir até uma urna para poder votar, até a sua zona eleitoral. Exatamente, eu penso que sim. Agora, essa discussão, ela é uma discussão que ela tem que ser colocada previamente, não é verdade? Porque, de repente, a questão é como o serviço militar obrigatório, né? Hoje não é mais tão obrigatório assim, não é verdade? Mas há um dado momento que você precisa daquele contingente. Depende do processo. A democracia, ela tem que haver a participação efetiva da sociedade, do eleitorado, que representa a nação como um todo. Porque às vezes, lá no passado, Rogério, e você era muito pequeno ainda, o analfabeto não podia votar. Então o que acontecia? Nós tínhamos muito analfabeto. Então o analfabeto não era representado.
mas ele é uma força de trabalho, Sim. inclusive na zona rural, não é verdade? Então, hoje você tem o trabalhador na urbe, o operário qualificado, etc. Agora, às vezes ele é qualificado profissionalmente, mas ele não é politizado. Como muitas pessoas do Brasil, né? Exatamente. Então aí passa pela questão sindical também, entendeu? Passa pelos grêmios estudantis, passa... Que estão em extinção, né? Exatamente. Agora, é isso que eu estou falando. Então está havendo, de certa forma, um retrocesso. Mas eu acho que as pessoas, elas poderão se interessar a partir do momento que você discutir um programa, um projeto para o país, para o município. Você não pode ficar discutindo pessoas apenas. É lógico que as pessoas vão viabilizar o programa, mas você tem que saber o que ela vai realizar. Mas um projeto que seja projeto claro, né? Que as pessoas realmente possam olhar aquilo ali, entender. E de preferência registrado no cartório. De preferência registrado no cartório. No cartório é documento. Você assume o comprometimento, né? De honrar aquelas ideias ali. Porque senão você chega lá, ele fala, eu prometo. E coisas assim que não são alcançáveis, são execuíveis. E aí ele não consegue realizar. Aí ele fala, agora eu preciso de mais 4 anos para poder culminar com os meus projetos, mas tem coisas que não dependem nem da situação, porque são passíveis de outras coisas, de verbas do governo estadual ou federal, até de empréstimos internacionais. Isso é muito ruim, e isso vira um estelionato, um para-estelionato eleitoral. É um engodo, e não deveria ser assim. Eu acho que os candidatos, eles deveriam discutir assim, olha, quanto é que o município arrecada, quanto é que é a receita do município, qual é a despesa previsível. Em cima daquilo fazer a discussão. E a comunidade, ela tem a possibilidade de eleger também as prioridades lá no seu bairro mais remoto, mais afastado, na zona rural, na zona urbana. Nós temos dificuldades no caso de até sabermos exatamente quantos somos, onde estamos, o que é a zona rural, o que é a zona urbana. Há uma dificuldade danada do uso do solo. Sim, bastante. Do uso do solo. Falar um pouquinho das eleições de Taubaté. Câmara Municipal de Taubaté sempre repleta de especulações, expectativas. Muitas vezes não surpreende a Câmara de Taubaté, né? O que você espera? Você acha que vai renovar? Olha, mas aí ele temos 5 minutinhos para encerrar o programa. Pois não, é assim, sobre a Câmara de Taubaté, eu falo como eleitor por excelência, eu não sou candidato, pré-candidato. É assim, mas sou eleitor por excelência. Dos 19 que estão aí, mandatários, nossos mandatários e mandatárias, duas pessoas, duas vereadoras são candidatas a prefeito. Então, na verdade, são 17 vagas, né? Dessas 17 vagas, se eu não me engano, 13 ou 14, até 15 pessoas, eu não sei exatamente se elas estão inclusas, essas outras pessoas, mas 14 pessoas estão sob júdice, de alguma forma. Umas por questões mais agravadas e outras por situações, entre aspas, mais simples. Mas elas estão sendo, de certa forma, processadas, não é verdade? Então, é preciso que o eleitor saiba por quê, o que está ocorrendo, que tipo de processo é este, se é por improbidade, se é por crime de responsabilidade, por falta de decoro, o que acontece? Agora, o que é decoro, o que é improbidade, o que é crime de responsabilidade, o que é exorbitação de poderes, o que é ficar anexado ao outro poder, o que pode ser, o que não pode de uma forma constitucional, qual é o papel exato da Câmara, do vereador, enquanto legislador, fiscalizador, enfim, isso precisa ser bem distinguido, o eleitor precisa entender, porque senão vira uma confusão. O que a Câmara não pode aceitar, e não deve ser nunca, nenhuma parte do mundo e do Brasil, é ficar como um puxadinho do paço municipal.
Isso não deve. Um minuto, ocorrer. Um minuto para a gente Pois concluir. é, então, eu penso que falam-se em 300 candidatos à vereança, falam até 10 candidatos à prefeitura e vice, naturalmente, e falam nas alianças, né? Então, essa pulverização, essa, vamos dizer, oferta, ela vai ser muito boa para o eleitorado, só que ela poderá desconcentrar, poderá diluir muito, pulverizando. E, na verdade, é preciso que o prefeito ou a prefeita, ele tenha também, de preferência, se não uma maioria, mas um quadro para a governabilidade. Porque senão fica uma situação de oposição e contraposição. Isso é muito ruim. Lili, o tempo que infelizmente está esgotado o programa de hoje, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e vamos às urnas. Tem que ir. Uma boa noite. Mas com consciência, né? Com Ponto consciência. final no programa de hoje. Estaremos de volta na segunda-feira, às 18 horas, com mais um programa Povo na TV. Todos uma excelente sexta e um ótimo final de semana. Até segunda.